No dia de hoje, sexta-feira, nas próximas horas, teremos o famoso discurso do Jerome Powell em Jackson Hole, que é considerado aí um dos mais importantes, né? Até que vem o próximo, é meio que a tradição com as reuniões do Fed. Mas vamos falar agora sobre por que ela é tão importante assim. A gente é obrigado a ter que reportar sobre isso, porque isso influencia totalmente os mercados e o Jerome Powell está numa situação, como sempre, bem interessante para não falar outra coisa. Então, vamos lá. Antes disso, eu quero falar sobre o que aconteceu essa semana que cria uma quebra muito grande de expectativas sobre os famosos cortes de juros. Afinal de contas, nós temos o presidente criando ali uma mega pressão em cima do Jerome Powell para cortar logo esses juros e, se possível, 3 pontos percentuais. Só que foi divulgado o que a gente chama de FOMC Minutes, ou seja, a ata da reunião que da última reunião, que só é liberada 3 semanas depois, para falar os detalhes do que foi dito ali em relação às expectativas dos membros do Fed sobre o que vai acontecer, que vão dar o indício, né, baseado na linguagem ou no que eles vão falar, se eles estão hawkish, ou seja, eles vão querer achar que os juros, a inflação vai subir, os juros também vão precisar subir, ou se eles estarão mais dovish. E aí veio justamente aquele balde de água fria, porque nós temos agora um mercado que já está esperando esse corte, já se dá quase como uma certeza, e ao mesmo tempo você já tem ali um medo mais claro que foi demonstrado nesses FOMC Minutes, falando que o medo da inflação está tomando conta, o que pode significar que o Jerome Powell não vai cortar esses juros em setembro. Então fica essa grande novela, e o mais interessante, se você é novo nesse canal, é que a gente aprende aqui com a mecânica monetária como que esse corte não vai ajudar em absolutamente nada para tentar estimular uma economia, enfim, aí já tem toda uma história. Eu, inclusive, falei no meu Substack, em vídeos anteriores, como que o Trump não para, né, de fazer ali ameaças, etc., inicialmente veladas e hoje muito mais diretas, né? Na época enviando cartas dizendo, né, sobre as taxas de juros que os outros países têm, e só os Estados Unidos está aqui embaixo, né, preso na sua decisão, e o Jerome Powell está tarde demais, o famoso too late Powell. Então, se você quiser ter acesso, né, a todos esses artigos, inclusive com todos os slides que eu uso para mostrar tudo o que está sendo dito e acompanhar a história da macroeconomia, você pode se inscrever no link aqui abaixo. E também inaugurando a publicação aqui de um portfólio OmniMacro, onde você não vai somente ver ali a parte macroeconômica, aprender a teoria, mas usar a liquidez do mundo e se colocar no lado correto do risco. E aqui eu vou publicando os resultados a cada mês, independente de dar lucro ou prejuízo. Nesse exato momento nós estamos ali aproximadamente 10% desde abril, quando eu abri esse fundo. Então tudo isso você pode entrar aqui no link da descrição abaixo para se inscrever gratuitamente e acompanhar o portfólio. Então vamos lá. Essa reunião que a gente chama de Jackson Hole, ela deixa, né, a mídia já está mostrando como que a situação do Jerome Powell fica bastante delicada, porque por um lado você tem aquela mega pressão do Trump e quase que uma certeza do mercado de que vai cortar, um desejo árduo, né, de respeitar o mercado, só que por outro lado, algumas das afirmações feitas antes, né, dessa reunião agora que teremos hoje na sexta-feira, que veio desse FOMC Minutes, já mostra um cenário um pouco diferente. Então teve 4 coisas que até foi resumida aqui no Twitter, você mesmo pode checar, né, na fonte aqui abaixo, só que você vai ver aqui que a grande preocupação aqui ela sai dali do desemprego e volta para a parte da inflação. Lembrando, né, o Fed, em princípio, tem os seus 2 mandatos, que é controlar a inflação e também controlar o nível de desemprego. E aí você vai priorizar aquele que é mais ali urgente naquele momento. Pelo menos essa é a teoria. Claro que quem acompanha aqui sabe que não tem nada disso, mas tudo bem. Aqui primeiro ele fala a seguinte coisa:
Eles continuam com receio das tarifas acabarem criando um efeito retardado para se refletir na inflação. E aí, se você cortar cedo demais, mais essa onda de inflação, você acaba criando vários problemas. Então essa é a número 1. E isso é fundamentalmente hawkish, certo? Já cria aí, já dá um banho de água fria nas expectativas de corte. E aí, ao mesmo tempo, eles falaram que eles estão cada vez mais preocupados em relação ao esticamento, né, dos valores dos ativos, ou seja, está literalmente falando da SP500, falando que todas as ações estão caras demais, o mercado subiu demais, etc. E aí é interessante, né, porque você está pensando no mercado financeiro, né, e não necessariamente no mercado real. Mas, enfim, tudo isso, obviamente, está envolvido também, porque o mercado tem essa expectativa, e se você quebra a expectativa desse mercado, você acaba tendo uma mega correção. E aí você vê claramente que a maioria está vendo a inflação agora como um maior risco do que o desemprego. Então, antes você tinha um foco um pouco mais voltado para o desemprego e agora voltou esse medo da inflação. E, obviamente, o impacto das tarifas pode vir depois. Na verdade, ele acabou repetindo o mesmo aqui. Então, são esses 3 pontos principais. E é bem interessante você ver esse tipo de pensamento, porque era exatamente o que o Jerome Powell já vinha falando, estava esperando mais dados, etc. E aí chega um momento em que, quando você tinha os números que vieram do desemprego bastante negativos, todo mundo chegou no consenso que, meu Deus do céu, agora está na hora do Jerome Powell agir. Só que quando eles agora falam que a inflação é o pior problema, é o problema mais urgente nesse momento, e agora? Né? Então fica uma coisa extremamente complicada. E aí, tecnicamente, se você fosse realmente um órgão totalmente independente, etc., você talvez diga, olha, nós vamos subir juros, porque afinal de contas, ou vamos ficar estáveis, que provavelmente é o que tem mais chance de acontecer a partir disso. Então é por isso que é tão importante agora o próximo anúncio, que é o de Jackson Hole. Para quem não conhece, Jackson Hole é essa região aqui que fica em Wyoming, que é muito bonita, montanhosa, etc., bem rancho montanhoso, aquela coisa bem chique, né, num country club, como se fosse assim, onde você tem aquela coisa um pouco mais descontraída, né? Você teve, inclusive, uma região sensacional, né? E você tem ali aquele encontro, não somente do Jerome Powell, mas você também tem a oportunidade de fazer encontros ali com a Christine Lagarde, né, do Banco Central Europeu, o próprio Kazuo Ueda, né, do BOJ, do Banco do Japão. E aí você tem toda aquela questão, né, do movimento que é bastante coordenado entre as partes e deixa claro, né, como que o movimento dos bancos centrais acaba sendo coordenado, porque na verdade é um grupinho. Né? A probabilidade de você ter um movimento nos juros do Japão sem que os Estados Unidos saibam é praticamente zero. Seria muito ingênuo você achar que esse é de fato um pequeno clube, digamos assim. Então, essa reunião de hoje, né, pelo menos esse discurso, que é um discurso relativamente rápido, mas que é feito ali no meio dos vários discursos, acaba virando um grande evento que todo mundo está aguardando para ver o que vai acontecer. Só que fica naquele entre a cruz e a espada. Se ele se mantiver com um discurso mais hawkish ou de mais cauteloso, do jeito que ele veio arrastando há bastante tempo, você não vai ter uma pessoa do outro lado feliz chamado Donald Trump, e a pressão vai simplesmente aumentar de forma exponencial, porque, na opinião ali da administração, né, se você olhar do lado do Trump ou do executivo, ou principalmente do Scott Bessent, etc., você vai ver uma pressão cada vez maior para tentar fazê-lo sair antes de terminar o seu mandato, que só acaba em maio de 2026. Então fica aquela coisa assim, meu Deus do céu, não tá na hora de acabar com tudo isso, etc., para que nós tenhamos o controle, e o Tesouro mostrando cada vez mais como que, né, o Fed está sendo como se fosse uma pedra no caminho do crescimento, né, para fazer a América voltar, etc. Então você tem ali um choque que pode criar
assim, um cataclisma nos mercados, dependendo da expectativa que os mercados já têm hoje e das próximas etapas que podem acontecer, baseado nesse Jackson Hole, nessa união ali do Jackson Hole. Só que o grande problema aqui é que, pela mecânica monetária, nada disso importa, né? Então você hoje tem uma estrutura completamente focada em gastos fiscais, você já tem os ativos, né, subindo numa velocidade simplesmente incrível. E quando você olha aqui, né, deixa eu colocar aqui o gráfico da SP500, você fica assim, você quer estimular mais o quê? Nós estamos ali com recordes até de recordes, né? A SP500 que não para de subir, chegando nas máximas históricas, Bitcoin também perto das máximas. Claro, tivemos uma correção agora e tudo isso faz parte do jogo porque você vai precisar ter algum tipo de correção, mas movimentos como esse, como o de Jackson Hole, podem criar uma correção bem mais forte. Eu não estaria nada surpreso se de repente vem uma coisa neutra para hawkish, ou hawkish, de repente você tem uma queda ali de 3% no mercado, 2% no mercado, tudo isso é absolutamente possível, mas os fundamentos da economia, que é exatamente o gasto fiscal, a quantidade cada vez maior que vai ser prevista no orçamento, né, gastando-se muito com juros, etc., isso só transmite liquidez para o mercado e faz esses mercados aumentarem. Então, se você pensar, na verdade é o contrário. Então, o que todo mundo deseja é uma coisa que o mercado já tem, porque hoje nós estamos com um regime de dominância fiscal completo pelo Tesouro e é ele que controla o que vai acontecer com a liquidez do mundo e muito menos hoje o Fed. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas infelizmente a gente precisa acompanhar esses tipos de eventos porque para traders, principalmente de curto prazo ou aquela coisa mais instantânea, né, o sentimento de mercado mais instantâneo, ele é totalmente definido por esse discurso de poucos minutos, uma das pessoas mais poderosas do mundo em relação a narrativas.